Você já sentiu como se sua mente não parasse um segundo? Como se mesmo em silêncio, dentro de você houvesse uma tempestade. 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Um passado que machuca, um futuro que assusta, e o agora sempre esquecido. Talvez você esteja vivendo assim, perdido entre lembranças que te puxam para trás e medos que te empurram para frente. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira paz não está fora, nem depois nem antes, ela está dentro? Hoje você vai conhecer uma história que tem o poder de virar uma chave na sua alma. Uma história simples, mas transformadora. E no final, talvez você descubra que a resposta que procura está mais perto do que imagina. Antes de começarmos essa história, quero te pedir algo com muito carinho. Se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. Isso pode parecer simples, mas tem um propósito muito maior. Cada vez que você faz isso, essa mensagem alcança mais pessoas que talvez estejam vivendo dias difíceis e precisem ouvir que ainda existe esperança em Deus. Você faz parte dessa missão conosco. Prepare-se para uma jornada que começa no caos da mente e termina na quietude do espírito. Não é mágica, não é fórmula, é sabedoria aplicada com fé. Hoje, você vai aprender a esvaziar sua mente para que Deus possa enchê-la de propósito. Abra seu coração e ouça essa história inspiradora. Carlos tinha 55 anos e, por fora, aparentava ter uma vida completa. Trabalhou duro por décadas, criou filhos, construiu uma reputação e colecionava diplomas e responsabilidades. Mas por dentro, ele se sentia em pedaços. A mente não parava e o coração parecia sempre apertado. Era como se, apesar de tudo que tinha, faltasse algo essencial: paz. Nos últimos meses, sentia-se esgotado emocionalmente. As noites eram curtas, os dias pesados. Pensava demais em erros do passado e se preocupava com um futuro que ainda nem havia chegado. Tentava orar, mas sua mente o interrompia com listas de tarefas e cobranças. Sentia-se desconectado de si e de Deus, como se tudo estivesse fora de lugar, inclusive ele mesmo. Em uma conversa casual com um senhor de feira, ouviu uma frase que tocou sua alma. Lá nas montanhas vive um velho sábio e uma águia. Dizem que ele ensina o segredo da mente tranquila. Carlos ficou intrigado. Não sabia o que o esperava, mas sentiu um chamado interno, um convite à reconexão. Decidiu partir sem pressa, mas com propósito. A viagem exigiu esforço. Subir até aquela vila não era fácil, mas ele precisava daquela experiência. Queria, mais do que respostas, alívio. Ao chegar, foi recebido pelo silêncio da natureza. Árvores altas, vento puro, e no alto, uma águia planando com majestade sobre os vales. O velho sábio, de barba branca e olhos serenos, o esperava na varanda. Carlos se apresentou e desabafou. Minha mente está cansada. Não consigo mais encontrar paz nem dormir em paz. Será que o senhor pode me ajudar? O velho o ouviu com paciência e, apontando para o céu, disse: Está vendo aquela águia? Ela enxerga longe, mas foca em um ponto de cada vez. É isso que falta em você, foco. Levantando-se, o velho foi até o quintal e encheu um copo de vidro até o limite com água. Entregou o copo a Carlos e disse: Ande até o portão da vila e volte, sem derramar uma gota. Mas desta vez, caminhe com os olhos da águia. Concentre-se como ela. Não se distraia. Carlos sentiu o desafio, mas aceitou. Sabia que havia uma lição profunda por trás da simplicidade. Com passos lentos, começou a andar. A trilha era viva. Crianças brincavam, pássaros cantavam, vozes surgiam de todos os lados. Mas Carlos mantinha os olhos fixos no copo. Como a águia, focava num só ponto. Sentia sua mente resistindo, tentando devagar, mas insistia. Voltava ao agora, ao copo, ao peso, ao equilíbrio. Durante a caminhada, pela primeira vez em muito tempo, Carlos sentiu algo diferente. O barulho da mente diminuiu. O passado e o futuro desapareceram. Só existia aquele instante. Cada passo era uma oração. Cada respiração, um alívio. E quando retornou ao velho, o copo estava intacto. Nenhuma gota havia caído. O velho sorriu e perguntou: Você viu os rostos das crianças, o canto dos pássaros? Carlos respondeu: Não, tudo que vi foi o copo.
O sábio então disse: você acabou de viver o segredo da paz. Quando a mente se alinha ao agora, tudo mais silencia. Quando se foca no essencial, o desnecessário perde força. Ele continuou: a águia voa alto, mas só atinge seu alvo porque foca com precisão. Você voava sem direção, tentando abraçar tudo, mas tudo não se segura. A paz é filha do foco, e o foco nasce do silêncio interior. Carlos ficou em silêncio. Sua alma começava a entender o que o coração já sentia. Ele passou a vida inteira tentando resolver tudo ao mesmo tempo, ajudar a todos, dar conta de tudo, mas ninguém o havia ensinado a cuidar da própria mente, da própria alma. Ali, naquela montanha, ele percebeu que a vida não exige mais esforço, mas mais consciência. A mente precisa de foco para encontrar descanso. A presença da águia era mais do que um símbolo. Era um lembrete espiritual, de que a visão ampla é importante, mas o foco é o que define o destino. Carlos, com lágrimas nos olhos, agradeceu. Não era uma fórmula mágica, era uma chave, e ele acabara de receber uma das mais valiosas da vida. Na volta para casa, Carlos não estava mais sobrecarregado. Ainda tinha contas a pagar, decisões a tomar, problemas a resolver. Mas agora ele sabia como lidar, sabia onde focar, sabia que Deus fala no agora. E que, como a águia, ele também poderia voar mais leve se aprendesse a focar em um passo de cada vez. Essa é a história de Carlos, mas pode ser a sua. Se você está cansado, sobrecarregado, sem direção, talvez esteja na hora de aprender com a águia, de alinhar seus pensamentos com o céu, de andar pela vida com o foco certo e de descobrir, enfim, o poder de uma mente tranquila. Muitas vezes, o que nos atrapalha não é o que está fora, mas o que acontece dentro de nós. Existe um barulho silencioso que toma conta da mente e do coração, e esse barulho não vem das ruas, nem das pessoas, mas dos pensamentos. Pensamentos incontroláveis, repetitivos, pesados, que tiram a nossa energia antes mesmo do dia começar. Pensar demais, remoer demais, viver o tempo todo no que já passou ou no que ainda nem chegou. Esse é o veneno que nos adoece por dentro, e a maioria nem percebe. Vivemos como se estivéssemos em constante fuga de algo invisível. E nesse estado Deus fala, mas não ouvimos. Ele nos mostra caminhos, mas estamos distraídos demais. É como tentar ouvir uma canção suave no meio de uma tempestade. A voz de Deus é mansa, serena e exige espaço interior. Se estamos cheios de ruídos emocionais e mentais, essa voz se perde. E então nos perguntamos por que nos sentimos vazios. É porque, paradoxalmente, estamos cheios, mas cheios do que não nos serve mais. A paz que buscamos não é uma paz de circunstância, mas uma paz que nasce da limpeza da alma. Esvaziar-se não é perder, é permitir que o essencial volte a habitar dentro de nós. Você já percebeu como, ao ficar em silêncio, sua mente começa a gritar? Isso acontece porque não estamos acostumados a olhar para dentro. Preferimos nos distrair com o celular, com as tarefas, com qualquer coisa que nos afaste de nós mesmos. Mas não há crescimento espiritual sem esse confronto interno. Não há libertação sem enfrentamento. É preciso coragem para encarar o caos da mente e, com fé, começar a organizar o interior. Isso é maturidade, é sabedoria e é o começo da verdadeira libertação emocional. Muitos vivem buscando conselhos, vídeos motivacionais, palavras positivas, e isso tudo é bom. Mas se a mente está agitada, até mesmo a verdade se torna inaudível. Por isso, antes de buscar respostas, precisamos aprender a silenciar. Como ensinava um sábio, a mente, quando tranquila, se torna uma serva fiel, mas agitada, torna-se uma senhora cruel. Deus quer dirigir sua vida, mas o volante está ocupado demais por medos, traumas e crenças equivocadas. É hora de abrir espaço. Imagine sua mente como um copo cheio de água suja. Se você tenta colocar água limpa sem esvaziá-lo primeiro, tudo se mistura. O mesmo acontece com as promessas de Deus. Se você não esvaziar os pensamentos tóxicos, as verdades divinas se perdem no meio da confusão. Por isso, a primeira cura é interna, é mental, é espiritual. E ela começa quando você escolhe parar, respirar fundo e dizer: Senhor, esvazia minha mente
para que eu possa ouvir tua voz. Esse é o primeiro passo para a paz real. A ansiedade é o nome moderno de uma alma deslocada. Ela vive no futuro, tentando antecipar dores, fracassos e desastres que ainda não aconteceram, e talvez nunca aconteçam. O ansioso não está onde seus pés pisam. Ele está onde seus pensamentos o jogam, e isso o cansa profundamente, porque viver mentalmente em um lugar que seu corpo ainda não chegou é uma forma cruel de exaustão. Carlos vivia assim. Sua mente projetava o pior. Ele sentia medo do amanhã como se ele fosse seu inimigo. Mas, na verdade, seu maior inimigo era a desconexão com o agora. Quando Deus disse, "Não andeis ansiosos por coisa alguma", Ele estava nos oferecendo não apenas um conselho, mas uma direção espiritual. A ansiedade enfraquece a fé, porque impede a confiança no tempo de Deus. Quem confia, espera. Quem espera, descansa. E quem descansa, encontra paz mesmo sem ver resultados imediatos. Viver o agora é um ato de fé. É olhar para o presente e dizer, "Eu não sei como será o amanhã, mas eu sei quem está comigo hoje." E esse hoje, quando bem vivido, é suficiente para nos manter em pé. Carlos aprendeu isso ao segurar aquele copo cheio de água. Seu foco absoluto naquele ato simples o tirou da prisão mental onde ele mesmo se colocou. Ele não pensava em ontem, não pensava em depois. Ele apenas caminhava, presente, atento, leve. E nesse estado, encontrou um gosto do que é viver com paz interior. Não foi um milagre visível, foi um milagre sutil. Um tipo de cura silenciosa que começa dentro e transborda para fora. Uma mudança de foco é, muitas vezes, tudo o que precisamos para começar a viver de verdade. Você também pode aprender com isso. Talvez esteja tentando resolver todos os problemas da sua vida ao mesmo tempo, tentando prever o que nem Deus revelou ainda. Mas Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito, e para ouvir sua direção, é preciso parar, ouvir, descansar. Um dos maiores segredos da sabedoria é saber esperar com confiança. Enquanto o mundo grita, corra, Deus sussurra, confie. Quando você escolhe habitar o momento presente, você dá um passo em direção à liberdade emocional. A mente fica mais clara, o coração mais leve. O agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Tudo mais é projeção ou memória. E Deus habita no agora. Se você deseja reencontrar sua paz, comece desacelerando. Olhe ao redor, respire, ore e esteja presente. A ansiedade não resiste à presença consciente de alguém que confia em Deus. Vivemos em uma geração que idolatra a pressa. Tudo precisa ser para ontem. As pessoas estão correndo sem saber para onde, buscando metas que nem foram definidas por elas mesmas. Vivem para cumprir listas, bater metas, mostrar resultados, mas por dentro estão vazias, cansadas, feridas. A mente está lotada de preocupações e a alma seca de sentido. Carlos também corria assim, até que a inquietação o parou. Deus às vezes nos esvazia para que possamos voltar ao essencial. Quando não há silêncio interior, não há direção. E quando não há direção, qualquer caminho parece certo. Por isso, tantas pessoas andam em círculos, trabalham muito, produzem muito, mas não se sentem realizadas. Isso acontece porque não pararam para perguntar: por que estou fazendo isso? A mente inquieta vive para agradar os outros, cumprir padrões e se esquece do principal: ouvir a voz de Deus. A cultura da performance sufocou a cultura da presença. E onde não há presença, não há vida de verdade. O velho sábio da história não precisava de muitos conselhos. Ele vivia a própria paz. E essa paz falava por si. Era a autoridade de quem descobriu que viver com propósito é mais importante do que fazer muito. Carlos foi impactado mais pelo silêncio do velho do que por suas palavras. Isso revela um grande segredo espiritual. O que transforma não é o que se fala, mas o que se transmite. E só transmite paz quem vive em comunhão com o Pai. Só irradia tranquilidade quem aprendeu a confiar. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo em meio a crises, permanecem firmes, calmas, centradas? É porque construíram dentro de si um lugar de refúgio, um lugar onde Deus habita. Isso não acontece da noite para o dia, mas começa com a decisão de parar de correr e começar a ouvir.
E quando você ouve Deus, tudo muda. Até os problemas permanecem os mesmos, mas você não é mais a mesma pessoa. Carlos entendeu que o caminho para a paz não é fazer mais, mas sentir menos culpa, menos medo, menos obrigação. É viver com intenção. Cada passo, cada palavra, cada escolha, feitas com presença. A mente tranquila é aquela que aprendeu a dizer não ao que rouba sua paz e sim ao que a fortalece. E isso é mais espiritual do que parece. Porque quando você vive com propósito, você vive com Deus. A mente pode ser sua maior aliada ou seu maior sabotador. Pensamentos são sementes, e o solo onde eles crescem é sua alma. Se você nutre pensamentos de medo, insegurança e comparação, eles vão criar raízes e dominar seus sentimentos. Mas se você cultiva fé, confiança, gratidão e presença, sua vida começa a florescer por dentro. Carlos não tinha ideia de quanto sua mente estava sabotando sua jornada até parar e observar o que pensava diariamente. Pensamentos automáticos, repetitivos e destrutivos são como vazamentos de energia. Você acorda já cansado porque a mente passou a noite batalhando sozinha. Isso não é só psicológico, é espiritual. Deus nos criou com a capacidade de renovar a mente, mas renovar exige confronto, enxergar padrões, questionar crenças e escolher o que pensar. O que você alimenta se fortalece. O que você deixa morrer desaparece. A mente precisa ser treinada como um músculo. Na história, quando Carlos volta com o copo intacto, ele prova a si mesmo que é possível focar. É possível controlar. É possível escolher aonde sua atenção vai. E isso é poder. Deus nos deu o livre-arbítrio até nos pensamentos. Você pode escolher alimentar o medo ou a fé, a dúvida ou a certeza. A mente foi feita para obedecer, não para dominar. Quando você deixa a mente te dominar, você vira escravo. Mas quando você a treina com sabedoria e fé, ela se torna uma fortaleza. Uma mente tranquila não é uma mente vazia. É uma mente ocupada com o que é bom, justo e eterno. É uma mente que se recusa a repetir os mesmos padrões de dor, que não aceita mais carregar memórias que ferem, palavras que paralisam, imagens que desencorajam. A mente tranquila é uma mente focada em Deus, focada no agora, focada na cura, e essa mente transforma tudo ao redor, porque onde há paz dentro, há paz fora. Carlos descobriu que a fé começa na mente. Antes de sentir, você precisa crer. Antes de falar, você precisa pensar. Por isso, uma das maiores libertações que você pode viver é aprender a pensar com fé. A fé inteligente é aquela que observa o caos, mas escolhe confiar, que reconhece os ruídos, mas decide ouvir a voz de Deus acima de todos eles. Quando sua mente é alinhada com sua fé, nada te derruba. Vivemos buscando soluções grandiosas para problemas profundos, mas às vezes a resposta está na simplicidade. No ato de sentar em silêncio, respirar com consciência, observar os próprios pensamentos. Isso parece pouco? Para quem vive uma vida acelerada, isso é revolucionário. Carlos aprendeu isso ao fazer algo simples, caminhar sem derramar água. Mas naquele gesto estava embutida uma das maiores lições da vida. O foco no presente pode curar o passado e proteger o futuro. Deus nos chama constantemente à simplicidade. A vida com Ele não precisa ser complicada. Mas a nossa mente, cheia de pressa e controle, torna tudo difícil. Quando Jesus ia orar, ele se retirava. Buscava o alto de um monte ou o silêncio do deserto. O sagrado habita o simples. O profundo nasce do que é essencial. Carlos não precisou de técnicas, cursos ou grandes discursos. Ele precisou de foco, de intenção, de entrega. E isso mudou sua forma de existir. Quantas vezes procuramos paz em lugares barulhentos, soluções em vozes humanas, direção em gurus modernos, e esquecemos que Deus já nos deu acesso direto à sabedoria. O Espírito Santo fala, mas Ele fala no silêncio, no íntimo, na mente que se cala para ouvir. Quando você desacelera, você percebe o que antes era invisível. O mundo espiritual é percebido pela alma tranquila, pela fé ativa e pela atenção àquilo que não grita, mas transforma. Carlos voltou da montanha com outra postura.
Não porque o velho deu respostas, mas porque lhe mostrou o caminho. Viver com atenção plena ao presente. Esse é o antídoto para a ansiedade. Não se trata de ignorar os problemas, mas de não permitir que eles se tornem maiores do que a promessa. Deus quer que você viva com leveza, mas para isso, você precisa esvaziar sua mente de tudo o que ocupa sem edificar. Não dá para encher um copo já cheio. A simplicidade é um convite ao reencontro com a paz. Não há paz onde há excesso. Excesso de barulho, de estímulo, de distração. Esvaziar-se é um ato de humildade. É dizer, eu não preciso carregar tudo. É reconhecer que Deus pode preencher o que eu decido entregar. Se você sente que sua mente está sobrecarregada, talvez seja a hora de voltar ao essencial, de se afastar da correria, se reconectar com o alto e redescobrir que o silêncio é um lugar de cura. Uma mente tranquila não nasce pronta, ela é construída. E esse processo exige disciplina, paciência e fé. A mente, por natureza, é inquieta. Ela busca segurança o tempo todo e, quando não encontra, fabrica preocupações. Por isso você precisa treiná-la como quem ensina uma criança. Mostrar, corrigir, insistir. Quando um pensamento destrutivo surgir, questione. Isso me aproxima de Deus? Me fortalece ou me enfraquece? A reeducação começa com consciência. Carlos percebeu que seus pensamentos não eram verdades, eram hábitos. E hábitos podem ser quebrados. Ele começou a perceber como, durante toda a vida, vinha alimentando narrativas negativas, crenças limitantes, frases de derrota. Mas agora, ele tinha outra perspectiva. Poderia recomeçar por dentro. Isso é libertador. Não é fácil, mas é possível. Deus nos deu a capacidade de renovar a mente, mas cabe a nós aceitar o processo. Você precisa ser mais criterioso com aquilo que deixa morar na sua mente. Não aceite qualquer pensamento. Não dê abrigo para ideias que te afastam da paz. Se você pode escolher o que comer, pode escolher também o que pensar. E como dizia um antigo ensinamento, onde o pensamento vai, a energia flui. No contexto cristão, onde a mente habita, o coração sente, e onde o coração vai, sua vida segue. Por isso, proteger a mente é um ato de fé. A renovação mental não vem só pela força humana. Ela vem quando você se conecta à fonte certa. Orar é um exercício de esvaziamento. É colocar diante de Deus os pensamentos e pedir: Senhor, alinha minha mente com a tua vontade. A palavra também reeduca. Quando você medita na verdade, o erro perde força. E quando você se enche da luz, a escuridão perde o poder. A mente treinada na fé começa a rejeitar tudo que não combina com a paz de Deus. Carlos decidiu viver diferente. Escolheu a vigilância emocional. Decidiu não deixar sua mente correr solta, mas conduzi-la com sabedoria. E isso fez toda a diferença. Ele ainda tinha desafios, ainda enfrentava dúvidas, mas agora ele sabia. Sua mente era território santo, e onde há santidade, há silêncio, há foco, há paz. A mente tranquila é resultado de uma alma que decidiu se alinhar com o céu. Poucos entendem que viver em paz é uma forma de guerrear. O inimigo não teme quem grita muito, mas quem permanece tranquilo em meio ao caos. Por isso, sua estratégia principal é te agitar, tirar sua paz, te fazer correr sem direção, pensar sem controle, sentir sem filtro. A tranquilidade espiritual é uma arma. Quando você está em paz, você ouve Deus com mais clareza, age com mais precisão, decide com mais sabedoria. Carlos, ao voltar da montanha, se tornou um homem mais centrado. E isso começou a incomodar alguns, porque a paz incomoda quem vive no caos. Mas ele não se deixou abalar. Sabia que a serenidade que carregava agora era um escudo, uma muralha invisível que protegia sua alma. Ele aprendeu que a maior força é o domínio próprio, que o maior poder é a calma interior e que a maior vitória é viver com leveza onde antes havia peso. Quando você está em paz, você não reage com impulsividade. Você escolhe, você avalia, você espera o momento certo. A mente tranquila se recusa a ser manipulada, e isso é maturidade espiritual. Quando você perde a paz, perde a lucidez. E decisões feitas na ansiedade geralmente custam caro. Por isso, guarde sua paz como quem protege um tesouro.
porque ela é, de fato, um dos maiores presentes de Deus. A tranquilidade é diferente da passividade. Não é não fazer nada. É fazer com consciência. É agir com fé, não com desespero. É saber que Deus está no controle, e isso basta. A fé firme é silenciosa. A confiança profunda não grita. A segurança que vem de Deus não precisa de palco. Ela se manifesta no olhar calmo, na voz firme, no coração estável. E isso, nos dias de hoje, é revolucionário. Carlos descobriu que, ao tranquilizar a mente, ele aumentava a potência da fé. Quando silenciava o medo, ouvia a direção. Quando se acalmava por dentro, via soluções que antes pareciam impossíveis. A mente tranquila é solo fértil para milagres. Onde há calma, Deus trabalha com liberdade. E quando ele age, tudo se transforma. Esvaziar a mente não é eliminar os pensamentos. É abrir espaço para que os pensamentos certos floresçam. É silenciar o ruído para ouvir o que realmente importa. Carlos entendeu que ele precisava parar de tentar controlar tudo para, enfim, confiar. O controle é uma ilusão, e quem vive tentando controlar, vive cansado. Deus não nos chamou para carregar o mundo nas costas, mas para lançar sobre ele toda a ansiedade, e isso começa por dentro. Ao observar o copo cheio, Carlos compreendeu uma metáfora poderosa. Quando a mente está transbordando de preocupações, não há espaço para revelações. Quando está ocupada demais com "e se", "porque eu", "como vai ser", ela se torna cega para o que Deus já está mostrando. Esvaziar-se é confiar, é dizer: Deus, eu não entendo, mas eu aceito. Eu não vejo, mas eu sigo. Essa entrega tira o peso do peito e devolve a leveza para a alma. Muitos confundem fé com movimento. Acham que só estão sendo produtivos se estiverem correndo, fazendo, produzindo. Mas a fé também está na espera, no silêncio, na quietude. Há poder na pausa. E só quem já viveu a experiência de se aquietar diante de Deus entende o que isso significa. A mente tranquila não é improdutiva, ela é estratégica, porque age na hora certa, com a motivação certa e sob a direção certa. Carlos aprendeu que o maior progresso que alguém pode ter é aprender a confiar em Deus de verdade, não de boca. Não apenas em músicas, mas em atitudes, em descanso, em serenidade diante da tempestade. E isso não é fraqueza, isso é maturidade. É o sinal de uma mente que aprendeu a deixar Deus ser Deus e que entendeu que, quando Ele conduz, tudo se encaixa no tempo certo. Esvaziar-se de si mesmo é o primeiro passo para ser cheio do Espírito. É tirar o foco do controle humano e abrir espaço para o agir divino. Carlos saiu da montanha com menos peso e mais sentido, com menos dúvidas e mais confiança, com menos pressa e mais direção. E essa mesma transformação pode acontecer com qualquer um que esteja disposto a desacelerar e ouvir, porque Deus sempre fala. O problema é que quase nunca paramos para escutar. Carlos voltou diferente, mas não porque o mundo mudou. Foi ele quem mudou por dentro. Ele aprendeu que quando a mente se acalma, a vida se alinha, porque você começa a ver com mais clareza, ouvir com mais atenção, agir com mais sabedoria. Tudo muda quando você muda o que acontece dentro. O cenário externo obedece à ordem interna, e essa ordem só vem quando há paz. E a paz, quando é verdadeira, vem de Deus. Não há transformação exterior sem renovação interior. A mente é a origem de quase tudo o que vivemos, e por isso ela é tão atacada. O inimigo sabe que, se controlar seus pensamentos, ele controla sua vida. Mas quando você domina sua mente com fé, com consciência, com sabedoria, o inimigo perde o poder. A maior batalha espiritual não está lá fora, está entre seus pensamentos. E você vence essa batalha com foco, fé e propósito. Carlos se tornou um exemplo de alguém que se permitiu aprender. Ele poderia ter ignorado o chamado, poderia ter seguido sua vida agitada, mas ele escolheu buscar algo mais profundo. E essa busca foi recompensada com um novo jeito de viver, mais leve, mais centrado, mais pleno. O velho não lhe deu respostas prontas, mas lhe deu a chance de viver uma experiência. E experiências transformam mais do que palavras. Você também pode viver essa transformação. Você não precisa subir uma montanha, nem encontrar um sábio, porque o maior sábio habita em você.
O Espírito Santo é seu conselheiro, sua fonte de paz, sua voz interior. Mas para ouvi-lo, é preciso silêncio, é preciso espaço, é preciso intenção. Esvazie-se, acalme-se e prepare-se para ouvir direções que vão mudar sua história. A história de Carlos é uma metáfora, mas a aplicação é real. Quando você aprender a desacelerar, a confiar, a viver o presente com fé, você vai perceber que o que tanto buscava fora estava dentro o tempo todo. E a mente, antes um campo de batalha, se tornará um jardim onde Deus planta promessas. E onde há promessa, há esperança. E onde há esperança, há vida. Talvez, assim como Carlos, você tenha vivido com a mente cheia demais, cheia de vozes, cheia de medos, cheia de culpas. Mas hoje, você entendeu que o segredo da paz não está em resolver tudo. Está em confiar em Deus e viver o agora com leveza. A mente tranquila é fruto de uma alma que descansou nos braços do Pai. E você pode viver isso. Basta uma decisão. A decisão de silenciar, de confiar, de recomeçar com fé. Essa história não é apenas sobre um homem nas montanhas. É sobre todos nós. Sobre você, sobre mim. Porque todos temos um barulho interno que precisa ser silenciado. E hoje, Deus está te dizendo: entrega, confia, descansa. A paz que você tanto procura está à sua disposição. E ela começa agora onde você está. Se você simplesmente parar e deixar Deus falar. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso. Curta, comente, envie para quem você ama e escreva aqui nos comentários: eu escolho viver com uma mente tranquila. Vamos juntos construir uma comunidade de fé, sabedoria e propósito, porque quando uma mente se acalma, um coração se cura. E quando um coração se cura, uma vida se transforma. Que Deus abençoe seus pensamentos. Que Ele seja o centro da sua mente. E que a cada dia você viva menos no medo e mais na fé. Esvazie sua mente e deixe Deus preencher o resto. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça firme, em paz e cheio de propósito. E lembre-se, você pode, você consegue, você é capaz. Alcance magnificência.